Hello, gente! Hoje eu vim trazer para este canal um vídeo oficial falando sobre ACOTAR. Gente, pra quem não sabe, é uma saga de romantasia de 4 livros que começa com Corte de Espinhos e Rosas, depois vai pra Corte de Névoa e Fúria, depois pra Corte de Asas e Ruínas e por fim, Corte de Chamas Prateadas. É uma saga que, na verdade, todo mundo de BookTok que lê ultimamente acho que já conhece, porque tá bem no hype, mas, gente, desculpa, merece o hype, tá? Merece ainda mais, na verdade, porque a Sarah J. Maas, ela brilhou aqui, tá? Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais familiarizada com o maior repertório de fantasia da face da Terra, mas estou criando esse repertório, e dentre os que eu estou lendo ultimamente, ACOTAR, gente, olha, eu já tinha falado pra vocês que Alchemized tinha sido o meu top 1 desse ano até agora, que já foram mais de 50 livros no ano, só que ACOTAR pra mim com Alchemized, gente, tá aqui, porque, olha, sem condições. Que construção, gente, de personagens, de universo, de história, sabe? Olha, completamente absurdo, impecável, de verdade, difícil achar defeitos, de verdade, vale muito hype, vale muito a pena. E assim, gente, eu tava com o pé atrás de começar a ler, porque apesar de eu gostar de séries, eu fico um pouco pé atrás com o esquema de pirâmide, sabe? O negócio que você lê o primeiro e daí você precisa do segundo, senão você vai morrer, aí você precisa do terceiro, senão você vai cair pra trás. Então, eu fico meio assim, porque daí eu me entrego e mergulho muito. Só que, gente, me arrependi de não ter feito antes, tá? E graças a Deus que eu li essa série, porque, olha, o que estava sendo da vida da Esther sem o universo de ACOTAR? Exatamente. Pra quem não sabe do que se trata, depois vai ter um pouco de spoiler nesse vídeo, tá? Mas basicamente, assim, falando de uma premissa breve, porque assim, é um livro muito rico em detalhes, é uma construção onde o universo é cheio de camadas, é uma coisa muito sensível, cheio de coisas, de criaturas mágicas, etc. Então, pra você entender a história, é só lendo mesmo, tá? Mas, de forma breve, a história, a saga, né, o primeiro livro começa apresentando basicamente um universo que é dividido com uma muralha gigantesca ali entre humanos e o mundo mágico, né? Nesse mundo mágico, o mundo de Prythian, né, o reino de Prythian, ele é dividido em cortes diferentes. Então tem lá a corte primaveril, a corte outonal, a corte noturna e outra. Cada uma dessas cortes é coordenada, liderada aí por um grão-senhor, que é como se fosse um rei, sabe? Um líder todo poderoso. Esse mundo mágico é repleto de feéricos e grão-feéricos e muitas outras criaturas mágicas. Cada um detém o seu próprio poder, alguns mais poderosos que outros, mas cada um sabe fazer uma coisa mágica diferente, certo? Essa gigantesca muralha divide esse mundo do mundo humano, por motivos óbvios, né? E os humanos não cruzam a muralha de jeito nenhum, senão eles vão, né? E a história desse universo começa nos apresentando a nossa protagonista feminina ali dos primeiros 3 livros, a Feyre, que é uma humana que mora ali junto com a sua família, seu pai e suas 2 irmãs, a Elaine e a Nesta. Existiu um tempo em que o pai dela e a família dela eram muito ricos. Depois de perderem todas as riquezas, agora eles viviam numa condição assim de pobreza e miséria, onde eles não conseguiam nem comida. E aí a nossa protagonista Feyre aprende a lutar e a caçar pra sair aí floresta dentro, encontrando alimento pra sua família, ainda que seja pouco. Um certo dia que a Feyre tá lá caçando, ela caça e mata e faz pedacinhos e assa e come um lobo que ela encontra na floresta. Só que esse lobo, na verdade, era uma pessoa, era um grão feérico lá da corte de trás da muralha. Tinha o poder de se transmutar e se transformar em algumas criaturas. Depois que ela faz isso, o grão-senhor que lidera a corte de onde esse lobo veio, vem para as terras humanas e invade a casa dela. Só que quando ele vê ela, ele fala assim, viu, vamos fazer um acordo então. Eu deveria te matar, porque você matou meu amigo, né? Mas ao invés de te matar, eu vou garantir que a sua família fique bem aqui, e viva em condições melhores do que eles estão agora, só que você tem que vir comigo, atravessar a muralha e viver lá no mundo mágico. Ela vai, né, forçadamente pra lá, e aí que se começa a construção maravilhosa dessa história, que nos apresenta todos os personagens, né, todo o universo, como tudo funciona, como os seres mágicos funcionam. E aí a nossa Feyre, que até agora só tinha ouvido histórias do mundo mágico, começa a descobrir que nem tudo é como pensávamos. Gente, é uma saga simplesmente impecável. A Sarah J. Maas realmente é muito criativa, gente. Muito inteligente, porque pra pensar, sabe, em tudo que tem ali, em tudo que nos é entregue, é assim, coisa de louco, tá?
E assim, comentários e considerações que eu tenho, que talvez tenha alguns spoilers já, tá? A Fairy realmente é um babado. Ler e acompanhar a construção dessa personagem, acompanhar a evolução dela, a mulher que ela se torna, como ela se torna uma das mais poderosas de lá, sabe? Tudo que se desenrola na história é assim, magnífico de assistir. O Tamlin é simplesmente um desgraçado que não há perdão, tá? As coisas que ele fez depois pra ajudar, pra mim não foram suficientes pra passar um pano, tá? Ele é um babaca. O Lucien, gente, eu quero ir, mas fico com o pé atrás, sabe? Eu gosto dele, eu gosto do personagem dele, mas ele me irritou tantas vezes que daí fica um pouco difícil. Mas no fim, eu gostaria que ele fosse feliz, sabe? O Rysand, simplesmente o maioral de todos os tempos, né? Realmente não tem muito o que falar, ele realmente é tudo isso que dizem mesmo. Inclusive o grão-senhor mais poderoso da história de Pritchel, tá? Mas apesar de amar ele, a construção do personagem dele, de tudo que acontece, o romance que se desenrola entre ele e a Fairy, pra mim, gente, o Cassian quase supera, tá? Não em poder, lógico, mas assim, gosto muito da personalidade dele, da construção do personagem dele, sabe? Da evolução, de quem ele é, da história dele. Eu acho quase ainda mais legal do que a do Rysand, sabe? O As também é impecável no cantinho dele, né? No mundinho dele. Eu amei cada um dos 4 livros, de verdade. Tipo assim, não tem nenhum que eu falo, nossa, é muito melhor. Eu gostei, tipo, muito de todos, de verdade. E eu acho, assim, que a história pra mim, gente, ficou muito bem amarradinha. Eu não tô muito ansiosa pras continuações que virão aí ainda esse ano, porque eu acho que realmente, gente, terminou do jeito que tinha que terminar. É lógico que alguns personagens a gente gostaria de ver o desenrolar deles, mas pra mim, gente, olha, fechou com chave de ouro e eu amei muito. O 4º livro, inclusive, que muita gente fala, né, muita gente tem dificuldade com a Nesta, lidar com ela, com a personalidade dela, mas, gente, eu amei ela, viu? Ela pra mim é uma diva pop, acho que é a maior de todas, tá? No começo eu também não gostava da Nesta, acho que todo mundo, né? Mas ali, gente, no 3º livro eu entendi tudo, sabe? Eu entendi como ela era uma incompreendida e ao mesmo tempo eu gosto muito de mulher porreta desse jeito, sabe? Que tipo, fala o que quer, pensa o que quer, não vai me diminuir, não vou abaixar a cabeça pra ninguém, entendeu? É isso que eu penso, é isso que eu vou falar, sabe? Eu me identifiquei muito com a Nesta e eu acho que ela realmente era uma incompreendida. E assim, gente, eu acho que apesar dela ter feito coisas que realmente a gente não concorda, que realmente a gente não apoia, eu acho que muita gente na série fez coisas que a gente não concorda, sabe? Eu acho que realmente é muito fácil meter o pau na Nesta pelas atitudes que ela teve quando ela não estava em condições, sabe? E passa um pano pro Rysand, por exemplo, porque no 1º livro, antes de conhecer mais a fundo ele, eu fiquei puta com tudo que acontece. Antes de entender que ele tinha um motivo pra fazer aquilo, ainda assim eu ficava de cara, sabe? Por tratar uma mulher daquela forma. Então é muito fácil a gente passar pano pra ele. Eu passo também, porque depois a gente entende que tudo teve um contexto. E não passar pra Nesta. De verdade, eu acho que não tem congruência, tá? Então passo sim um pano rosa pra Nesta. E acho que o último livro foi assim, perfeito. Amarrou a história de um jeito perfeito. E o último livro que realmente destaca a protagonista Nesta, que é a irmã da Fairy, e que durante a construção da história do universo tem uma história muito pesada e ela passa por coisas que ninguém mais ali passa, sabe? Então só ela entende mesmo o que ela tá passando. E o último livro traz muitas questões de saúde mental, gente, de como ela tá saindo de uma depressão, de como ela tá realmente entendendo, se conhecendo, sabe? Entendendo quem ela é no mundo, o que ela tem que fazer. E ela se torna, no último livro, gente, a personagem mais poderosa da história dali. E olha que tem muita gente poderosa. A Fairy se torna poderosíssima. O Rysand é um dos grã-senhores, é o grã-senhor mais poderoso da história. E ainda assim, gente, a Nesta, depois das coisas que se desenrolam na história, se torna a mais poderosa, sabe? Com poderes sombrios que ninguém mais tem. Então uma pessoa que detém disso, logicamente vai ficar meio biruleibe da cabeça, sabe? E aí tem o Cassian, né, que se desenrola um romance bem complicado entre eles, um enemies to lovers ali total.
E uma delícia de ler, gente, o desenvolvimento do relacionamento deles, o desenvolvimento dela como pessoa, a evolução dela, sabe? O que ela constrói ali com outras mulheres, sabe? É uma aula, gente, de sororidade, de respeito, de lealdade, de amizade, de saúde mental, de autoconhecimento, gente, de muitas coisas, sabe? É realmente uma romantasia, gente, que vai muito além da romantasia, vai muito além da magia, muito além do romance, sabe? E eu achei isso, eu achei uma saga muito sensível, muito profunda, de verdade. Eu achei que realmente vai muito além de tudo que a gente tá acostumado com a romantasia, sabe? Eu acho que realmente vale o hype essa saga, eu acho que vale o hype que tá tendo, e eu acho que de fato as pessoas deveriam ler. Se você ainda não leu ACOTAR, leia ACOTAR, dá uma chance e vá até o último livro da Nesta, por favor, sabe? Vocês que estão aí já leram ACOTAR, já conhecem tudo que eu tô falando, por favor, comenta aqui qual é a sua opinião sobre a série, o que você achou da saga, qual o seu personagem favorito, de quem que você não gostou, sabe? Se você gosta ou não da Nesta, qual casal que você acha que tinha que ficar junto ali, né? Como que se você acha que alguma coisa poderia ter sido diferente, me conta qual que é a experiência de vocês com ACOTAR.